Hiper graça, hiper paz. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do livro Nova Aliança, do Reinhard Hitler. A gente parou de ler o ano passado, no capítulo 4, né? Aí no último dia que era pra eu ter feito live no ano passado, eu não fiz. Que, assim, cheio de festa e coisinhas pra fazer aqui em casa, acabei não fazendo. Mas estamos aqui firme e forte, primeira segunda-feira de 2025, lendo o livro sobre a nova aliança aqui no TikTok, para deixar gravado aí conteúdo de qualidade para vocês. Então hoje a gente vai falar sobre a lei novamente. Capítulo 5, o nome é Compreendendo a Lei. Então eu falei que a gente vai falar da lei muito mesmo. Porque a gente só consegue abandonar algo, a gente só consegue identificar algo que precisa ser mudado se a gente estudar aquilo e a gente meditar naquilo para a gente conseguir ver em quais pontos a gente está acreditando para a gente mudar a mente sobre aquele assunto. Então, arrependimento, né, que é mudança de mente, é necessário que você identifique aquilo que você quer mudar. Então, para a gente se arrepender de ser legalista, para a gente se arrepender de... Vixe, tem alguém me convidando? Não quero fazer live com ninguém, não. Oxi. Que isso? Tá me chamando pra fazer live aqui? Não quero não. Só eu. Onde é que eu tava? Pra gente se arrepender do legalismo, a gente precisa identificar o legalismo. Então, infelizmente, a gente vai para cultos, a gente vai para igreja, onde eles pregam o legalismo, pregam justiça própria, pregam lei. E a gente tem isso como sendo o cristianismo, como sendo a forma correta de se viver. Mas não é. A nova aliança não tem legalismo. A nova aliança não pode ter a lei para a gente seguir. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos a lei do Espírito da vida. Essa é a lei da nova aliança, a lei do amor, que basicamente é o Espírito Santo em nós, nos direcionando o que a gente tem que fazer e o que a gente não deve fazer. Então, na nova aliança, nós temos o próprio Deus dentro de nós nos orientando, o que não tinha na antiga aliança. A antiga aliança era só uma tábua de pedra com mandamentos. Então a gente precisa se arrepender desse legalismo e começar a mudar na nossa mente, renovar na nossa mente para conseguirmos compreender as instruções do Espírito Santo. Chegou atrasada não, Patrícia? Tô começando agora 8h30, 30 minutinhos aí mais tarde. Começando 8 horas mais não. Quanto mais tarde faz, mais pessoas entram. Então eu quero dar oportunidade para mais pessoas entrarem, assistirem, acompanharem. Vou começar a ler agora o capítulo ainda. Vamos lá. Capítulo 5. Compreendendo a lei. A pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: já que estamos debaixo da graça, sobre a nova aliança, ainda precisamos obedecer à lei? Na carta aos Romanos, Paulo diz: porque o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Infelizmente, tenho visto como esse versículo é interpretado e entendido de forma errada. As pessoas aplicam esse trecho de um modo que as levam a viver sem nenhuma restrição. Algum tempo atrás, alguém me disse que, já que vivemos sob a graça e a nova aliança, e que Jesus levou na cruz todo o nosso pecado do passado, do presente e do futuro, aos olhos de Deus, já não existe mais pecado. Ele continuou dizendo que, mesmo que façamos algo que seria considerado pecado, não precisamos confessá-lo ou nos preocupar com isso, porque aos olhos de Deus o pecado não existe mais. Parece um argumento lógico e Paulo também teve que enfrentá-lo naquela época. Logo no versículo seguinte, ele responde exatamente a essa pergunta quando diz: que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado para que resposta dar?
Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sobre o poder da lei da graça? E prossegue, não, de forma alguma. Então isso já é no versículo 15, né? Nesse capítulo responderei muitas perguntas em relação à lei, como ela se aplica a nós e se ainda temos que obedecer a ela. Essa é uma parte muito importante para compreender a nova aliança. Paulo diz que o pecado não tem domínio sobre nós porque estamos debaixo da graça e não da lei. Ele comparou a velha e a nova. Devemos entender de lei, porque foi Moisés quem deu a lei e foi o mediador da velha aliança. Sob a lei, não tínhamos o poder de viver livres do pecado. Isso aqui é importantíssimo. Sob a lei, não tínhamos o poder de viver livres do pecado, porque nossa natureza pecaminosa ainda não tinha sido vencida. A nova aliança nos elevou e nos pôs acima da lei ao destruir nossa natureza pecaminosa e nos dar graça. Isso é, capacidade divina de não pecar. Trato desse assunto de forma mais ampla em meu livro intitulado Livre. Ele tem um livro que chama Livre. Tem ali Como Viver Livre do Pecado. Então, aqui nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, ele fala que tem pessoas que escutam, a gente não está debaixo da lei, a gente está debaixo da graça, então pode pecar à vontade. Esse tipo de pessoas são os libertinos. Eles existem. Infelizmente, eles existem. Por isso que Paulo escreveu Romanos 6. Ele falou, já começa o Romanos 6 assim: haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De maneira nenhuma. E no versículo 14 ele diz: o pecado não vai dominar vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Então ser livre da graça não é uma chave de acesso para você viver no pecado do jeito que você quiser. Não, na verdade a graça, ela é o que mata, é o que destrói a nossa natureza pecaminosa. Romanos 6 diz que na cruz o nosso velho homem estava lá com Cristo e morreu também. Então nosso homem que quer viver no pecado, que quer viver fazendo coisas erradas, morreu na cruz. Então quando nós cremos, nosso velho homem morre. Agora nós temos a graça de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos poder para vencer o pecado, para não viver mais pecando, escravo do pecado. Então quando as pessoas falam, não existe mais pecado, podemos fazer o que quiser, isso não é hipergraça, isso não é o evangelho da graça, isso não é a nova aliança. A nova aliança, a nossa natureza pecaminosa foi crucificada na cruz e agora a graça nos livra do poder do pecado. Então na lei não tinha como a gente vencer o pecado, viver acima do pecado. Não, a lei mostrava o pecado, a lei dizia, isso aqui é pecado, mas a lei não gerava transformação. A lei no máximo gerava uma transformação exterior, mas a transformação interna, que é o que realmente importa, que é o que realmente vai nos dar vitória sobre o pecado, que é o que realmente vai nos fazer andar em santidade, que é o que realmente vai fazer com que a gente viva para a glória de Deus plenamente. Isso não existia na lei. Só na nova aliança que isso é possível. Só na nova aliança temos o novo nascimento, a mudança de natureza. Só na nova aliança temos uma natureza completamente nova. Então, quando Paulo diz que somos uma nova criatura, é verdade. Quando Paulo diz que nós nascemos de novo, é verdade. Não é um faz de conta. Nós não somos pobres, miseráveis, pecadores com a natureza pecaminosa. Não. Agora nós nascemos de novo, somos filhos de Deus. Agora somos justos. Em Romanos 5, Paulo faz uma comparação entre pecadores nascidos de Adão e justos nascidos de Deus. Então Romanos 5 é ótimo para a gente meditar. Romanos capítulo 5. Nós somos justos. Nós não somos pecadores com a natureza pecaminosa. A partir do momento que nós nascemos de novo, ao crer em Jesus, agora nós somos justos. Nós temos uma nova natureza. Somos uma nova criação.
E quando Paulo diz que nós somos uma nova criação, ali o novo é algo que nunca existiu antes. Então nós somos um novo tipo de ser humano, um novo tipo de ser. Não é mais o descendente de Adão. Quando você se converte, você não é mais filho de Adão. Agora você é uma nova natureza, filha de Deus. É literal. Não é um termo que usa na igreja para distinguir o crente do não crente. Não, é uma realidade que se aplica a nós de forma literal. O novo nascimento é literal. A nossa nova natureza é literal. Nós nascemos de novo, nós morremos. Isso é tudo literal. Entendeu? Romanos 6, nós precisamos entender que é um fato. Então, só mais uma coisa, né? Na nova aliança tem pecado? Tem. Então Paulo diz. Então, no versículo 15 de Romanos 6, continuaremos a pecar então? Óbvio que não. Então a graça não é um passe livre para pecar. Na verdade é o contrário. E 1 João, capítulo 2, versículo 1, João fala também, né? Filhinhos, não pequem, mas se alguém pecar, Jesus o defende. Então aí já mostra que existe sim pecado e que a gente não deve pecar, certo? Tanto Paulo fala em Romanos 6 e João também fala em 1 João, capítulo 2, já no versículo 1. Ele fala, ó, filhinhos, não pequem, mas se alguém pecar, ou seja, tem a possibilidade do cristão pecar. Então tem algumas pessoas aí, não sei de onde elas tiraram isso, que não existe mais pecado, não tem como cristão pecar mais, ninguém peca mais. Não é assim que a gente entende na nova aliança, no evangelho da graça, tá? Só para esclarecer algumas coisinhas. Próximo subtítulo: obediência à lei. Num raciocínio simples, concluímos. Oh meu Deus, vou ler de novo. Desligou. Liga o computador. O computador desliga. Fizeram a questão de tirar minha extensão aqui de casa, agora tem que ficar isso. Prontinho. Obediência à lei. Num raciocínio simples, concluímos que uma vez que a lei era a base da velha aliança e já não vivemos sobre ela, também não precisamos mais obedecer à lei. Mas como veremos, não é tão simples assim. Nos capítulos anteriores, quando citamos a Epístola de Tiago, vimos que só temos duas opções: ou obedecemos toda a lei ou nenhuma parte dela. Isso é, não podemos escolher a quais partes obedecer e a quais partes não. Se você acha que a lei ainda se aplica a você, então você deve obedecer a cada um dos 613 mandamentos da lei. Contudo, como veremos adiante, a Bíblia também nos adverte a não vivermos sem lei. Então, a nova aliança não é antinomianismo, não é viver sem nenhuma lei, sem nenhuma regra. Como eu já adiantei, nós temos a lei do Espírito da vida. Então, não é a lei de Moisés, não é os 10 mandamentos, não é. Então, nós não obedecemos à lei, não é 10 mandamentos, não é 613 preceitos ali, não é isso. Mas nós temos a lei do amor, a lei de Cristo, que é basicamente o Espírito Santo dentro de nós dizendo: faça isso, não faça aquilo. É assim e não é assim. De forma bem simples é isso. Próximo subtítulo: alcançando a justificação. A Bíblia é muito clara ao dizer que ninguém pode ser justificado pelas obras. O que significa obedecer à lei? A Bíblia diz que ninguém pode ser justificado pelas obras. Isso significa que ninguém vai ser salvo por obedecer à lei. Infelizmente, muitas pessoas ainda se aproximam de Deus baseado em guardar a lei. Elas sentem que se fizerem tudo certo, então Deus as responderá. A Bíblia ensina que a única justiça aceita por Deus é a que vem somente pela fé em Jesus. Na carta aos Romanos, Paulo diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei,
pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 20. Então, Romanos 3, capítulo 20 é muito bom, que é o propósito da lei. O propósito da lei é simplesmente nos mostrar que somos pecadores e que não conseguimos nos salvar sem Jesus. Esse é o propósito da lei. Simples. Romanos 3, 20. Não devemos jamais, nem por um momento, tentar alcançar a justificação diante de Deus guardando a lei, nem mesmo os 10 mandamentos. Deus não se agrada das nossas boas obras se elas forem feitas com a motivação de alcançarmos a justificação diante dele. Então aqui já tem um se, né? Deus se agrada das nossas obras? Claro, óbvio. As nossas boas obras salvam as pessoas. Então pregar é uma boa obra? Sim. E não é a pregação que salva as pessoas ouvem a pregação, creem em Jesus, aceitam Jesus e mudam de vida. Então Deus se agrada das nossas boas obras. A nossa santidade não faz com que a gente tenha uma vida transformada e reflita Jesus, as pessoas vejam Jesus na gente? Então sim, santidade é obra? Deus se agrada disso, porque reflete Jesus. Então Deus se agrada de pregação, Deus se agrada da santidade, mas se essas coisas forem feitas com a intenção da gente querer um crédito com Deus, da gente querer se salvar, aí já não é uma coisa que Deus se agrada, porque já é legalismo, é barganha, não é salvação pela fé. Aí já é salvação por obras e Deus não quer isso. Ficou bem clarozinho, né? Por que Deus deu a lei então? A pergunta óbvia que surge é: então por que Deus deu a lei? A lei tinha vários propósitos, mas quero me concentrar em apenas um deles. A lei foi dada para nos mostrar... A lei foi dada para nos mostrar o quanto necessitamos de Cristo. Paulo disse: deste modo a lei se tornou nosso tutor. Acho que ele vai ler Gálatas 3:24 aqui, né? Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Gálatas 3:24. Essa passagem nos mostra de forma maravilhosa o coração de Deus e a nova aliança. Deus deu a lei e disse ao povo que se eles a obedecessem integralmente, seriam abençoados de todas as maneiras possíveis e seriam aceitos diante dele. Um dos significados da palavra justo é aceito. Como homem algum pode ser aceito diante de Deus por guardar a lei, ela serviu como um tutor para nos conduzir a Cristo. Então Gálatas capítulo 3 é ótimo, porque Gálatas capítulo 3, Paulo fala do propósito da lei. No versículo 19 de Gálatas capítulo 3, ele repete a mesma coisa que ele diz em Romanos 3:20. A mesma coisa, o propósito da lei. Então Gálatas capítulo 3, versículo 19, Paulo diz: qual era o propósito da lei? Ela foi acrescentada para mostrar ao povo os seus pecados. Só isso. Só que Gálatas 3:19, ele diz uma coisa bem massa. Ele já fala qual que é o prazo de validade da lei. Então, Gálatas capítulo 3, Paulo diz que a lei só deveria durar até a vinda de Jesus. Jesus já veio e já morreu. Então, Jesus ele veio, a lei acabou. Gálatas capítulo 3 é lindo. Lindo, 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 lindo. Então, Romanos 3:20, Paulo fala que a lei foi dada para mostrar que nós somos pecadores. Em Gálatas capítulo 3 ele fala: a lei foi dada para que nós vêssemos que somos pecadores. Só que ele acrescenta mais coisas. Ela foi nos dada para nos conduzir a Cristo. Então, a lei mostra que nós somos pecadores para que nós crescêssemos em Jesus como nosso Salvador. Porque se a gente ficasse achando: eu consigo obedecer a Deus, eu consigo ser aceito, eu consigo fazer para merecer, eu consigo conquistar com a força do meu braço, a gente não iria ver necessidade em Jesus. Mas a lei, ela traz essa consciência a nós.
A gente vai olhar para a lei e vai ver, olha, eu sou pecador mesmo, eu minto, eu cobiço, eu não honro meu pai, eu tenho outros deuses, eu não consigo me dedicar a Deus todos os dias da minha vida, eu sou cheio de defeitos, cheio de pecado. Então, se eu tenho que obedecer tudo isso para ser aceito, eu não vou conseguir. Então, quando a pessoa ela entende a lei, ela é aquele tipo de pessoa que se acha indigna de ser aceita por Deus, que se acha indigna de orar, de se achegar a Deus. Esse é o entendimento que a lei tem que trazer. Ela tem que te levar ao fim de você mesmo. Você por você mesmo não pode orar. Você por você mesmo não pode agradar a Deus. Você por você mesmo não pode alcançar nenhuma bênção de Deus. Deus não vai se agradar de você baseado nas suas obras, porque você nunca vai ser perfeito, você nunca vai ser digno o suficiente. Quando a pessoa entende isso, é porque ela entendeu a lei. E a lei, ela nos leva ao fim de nós mesmos para nós entendermos que só Jesus pode nos salvar. Só Jesus me faz ser aceito por Deus, independente das minhas obras. Só Jesus pode fazer com que eu receba as bênçãos de Deus, porque eu não consigo merecer as bênçãos. Eu não consigo conquistar as bênçãos. Eu não consigo ser santo o suficiente para merecer e conquistar a minha salvação. Eu não consigo que Deus me aceite baseado nas minhas obras, baseado no meu desempenho, baseado na minha santidade. Eu sou falho, eu não consigo. Por isso que a lei nos conduz a Cristo. Então, a partir do momento que Cristo vem, que nós cremos em Jesus, que nós nascemos de novo, a lei não é mais necessária, porque o propósito da lei é mostrar que somos pecadores e que precisamos de Jesus. A partir do momento que nós entendemos isso, a lei já cumpriu o seu papel e nós não precisamos mais dela, porque ela já nos levou até Cristo. Então, a lei, ela tem alguma serventia? Sim, ela sempre vai ter essa serventia, mostrar ao homem o seu pecado para que ele crê em Jesus. Se ele já creu em Jesus, se ele já converteu, se ele já recebeu o Espírito Santo, não precisa mais da lei. Agora, o Espírito Santo vai conduzir ele, vai dizer o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Não precisa mais da lei. Então, a lei tem esse papel hoje, tá? Então, Gálatas capítulo 3 é sempre bom a gente meditar, a gente ler, porque uma hora ou outra a gente ainda esquece. A gente quer ficar seguindo lei, a gente quer conquistar e tal. Então, não é assim que funciona. Próximo. Onde é que eu... aqui, ó. A lei demonstrou claramente que é impossível ser aceito diante de Deus sem Jesus Cristo. Independentemente do quanto o homem tentasse, ele sempre falhava. Cristo, o sacrifício perfeito, nos fez aceitos diante de Deus. Apesar de quebrarmos a lei, Cristo nos fez aceitos por Deus, apesar de quebrarmos a lei 1 milhão de vezes. Sem a lei, jamais saberíamos sem a lei, jamais saberíamos o quanto necessitamos de Jesus Cristo. Quero enfatizar novamente que guardar qualquer uma das leis, seja os 10 mandamentos, as leis civis ou cerimoniais, não nos tornará justos diante de Deus. Então, nenhuma parte da lei, né, que os adventistas amam, dividir a lei em 3, em 5, em 7. Então, essa divisão ela não existe. Então, ele só está colocando aqui para deixar claro. Só para deixar claro, nenhuma parte da lei, nem a moral, nem a civil, nem a cerimonial, nem 10 mandamentos, nenhuma parte da lei vai te justificar. Então, leia a lei. Essa divisão, essa pseudo-divisão que fazem da lei em 3 partes, 5 partes, 7 partes, é invenção de homem. Paulo nunca fez essa divisão não existe na Bíblia. A lei é a lei. Quando Paulo fala o fim da lei é Cristo, é a lei mesmo, até os 10 mandamentos. Quando Paulo diz em Efésios 2,15 que a lei foi abolida, a lei passou, é a lei mesmo, inclusive os 10 mandamentos. Quando Paulo em Romanos capítulo 7 diz que nós devemos morrer para a lei, é os 10 mandamentos mesmo. Então sempre que Paulo fala lei, é lei. Lei é lei. Não existe essa divisão que o povo faz em 3, 4, 5, 6, 7, um tanto de parte, não existe. É invenção. Não cai nesse papinho. Se alguém vier com esse papinho para você, pode saber que ele está querendo que você guarde a lei.
Tá? Ele está querendo enfiar legalismo em você, está querendo te aprisionar, está querendo te colocar debaixo da lei de novo. Isso é um enganozinho ali, ó. O judaizante adora fazer isso. Então não cai nesse papinho furado. A quais leis devemos obedecer? Não vivemos pela lei do Antigo Testamento, mas isso não quer dizer que vivemos sem nenhuma lei. Sendo assim, quais leis se aplicam a nós hoje? O Novo Testamento fala de muitos deveres nossos e adverte claramente contra uma vida de transgressão à lei. Contudo, também fala que não estamos debaixo da lei. Essas afirmações parecem contraditórias e confundem muitas pessoas. Uma vez que a lei era a base da velha aliança, como já vimos, e essa nova aliança foi feita especificamente entre Deus e Israel, a lei obviamente não se aplica a nós, gentios cristãos. Contudo, o Novo Testamento fala sobre a lei de Cristo, a lei da liberdade e também do novo mandamento que Jesus nos deu. As únicas leis sobre as quais devemos viver na nova aliança são as que Jesus ou os apóstolos ensinaram claramente e exigiram que fossem cumpridas. Contudo, precisamos compreender que a aplicação dessas leis na nova aliança é completamente diferente. Não obedecemos a elas para alcançarmos a justificação diante de Deus, mas como resposta à justificação que recebemos livremente através de Jesus. E essas sim seguiremos de bom grado. Então, temos no Novo Testamento claramente que não estamos debaixo da lei, que a lei foi abolida, isso é, os 10 mandamentos e tudo mais, tudo isso passou, não era para nós, não estamos debaixo do jugo da lei, isso é bem claro. Só que nós também vemos lei do amor, lei da fé, lei da liberdade, lei do Espírito, lei de Cristo. Isso é tudo apontando para a doutrina dos apóstolos e o Espírito Santo. Então, isso são só variações da mesma coisa. Então, nós não estamos sem nenhuma lei. Não é um antinomianismo, não é uma libertinagem, não é viver sem lei nenhuma. A lei foi substituída. Romanos 8, Paulo diz que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito, o Espírito Santo substituiu a lei de Moisés, substituiu os 10 mandamentos. As tábuas de pedra não são mais o nosso guia. Agora o nosso guia é o Espírito Santo. Os mandamentos de Moisés, os mandamentos da lei, ficou para lá. Agora nós temos o mandamento de Cristo, que é o que? João diz que o mandamento de Cristo é crer e amar. Amar ao próximo como Deus nos amou. Então, esse é o mandamento de Jesus. Amar ao nosso próximo como Ele nos ama. Ai, Pablo, qual que é a lei da nova aliança? É o Espírito Santo. Ai, qual o mandamento da nova aliança? Crer e amar. Só isso, basicamente isso. Nada mais. Só. E também nada menos. Nada mais e nada menos. Tem gente que tira. Não, hoje não tem mais lei, não tem pecado. Então, essas pessoas são doidas. Temos a lei de Cristo. Temos o mandamento de Cristo, crer e amar. E temos o Espírito Santo, que é a nossa lei, que substituiu a antiga aliança. A lei da antiga aliança, a lei da velha aliança. Então, Hebreus 7,12, não está aqui, né? Mas Hebreus 7,12 está escrito o seguinte: quando se muda o sacerdócio, obrigatoriamente, necessariamente, há mudança de lei. Então, a lei na nova aliança não deixou de existir. Ela foi mudada. Então, antes era 10 mandamentos, era a lei de Moisés, eram os preceitos da lei. Agora a lei mudou, obrigatoriamente mudou. Ou seja, é obrigatório, obrigatoriamente, os 10 mandamentos, as leis de Moisés, lá da antiga aliança, tem que passar, tem que mudar. Porque agora o nosso sacerdote é Cristo. Então, antes nosso sacerdócio era o quê? Era Moisés, Levi, Arão e tal. Era esse sacerdócio aí. Agora que não é mais, que agora o nosso sacerdote é Cristo, a lei obrigatoriamente tem que mudar. Então, Hebreus 7,12 é muito importante a gente entender. A lei passou? Acabou? Já era? Sim. Mas a gente está sem nenhuma lei? Não. Temos a lei de Cristo.
Temos o Espírito Santo. Bem claro, bem fácil de entender. Jesus elevou o padrão. Parecia que o padrão da lei do Antigo Testamento já era bem alto. Mas quando Jesus veio, ele o elevou ainda mais. Em vez de lhes dizer para não se preocuparem com a lei, Jesus elevou o padrão, dizendo, por exemplo, que ele vai ler Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Ele está falando aqui da cobiça, né? Você ficar olhando mulher, ficar desejando, cobiçando, alimentando pensamento, buscando, tramando mentalmente algum jeito de ter aquela mulher. Tá? Então ele está falando que se você pensa assim, se você tem essas atitudes mentalmente, já adulterou. Não, tem gente que fala, você olha a mulher e acha bonita e está adulterando. Não é isso. O povo exagera. Cobiça não é olhar e achar bonito, não. Cobiça é o que eu falei antes, tá? O que Jesus quis dizer ao falar algo tão radical? Devemos lembrar que Jesus viveu no período entre a velha e nova aliança. Em muitos dos seus ensinamentos, como o Sermão do Monte, ele nos deu dicas de como viver sobre a nova aliança e quais leis obedecer. O padrão da lei de Cristo é muito mais alto do que a lei de Moisés. E isso acontece por causa do poder da nova aliança. Na nova aliança, Deus destruiu completamente nossa natureza pecaminosa e nos capacitou a obedecer à lei de Cristo, que também é a lei do amor, e viver debaixo dela. Então aqui o Sermão do Monte, ele tem ali o padrão que Deus espera que o homem caminhe para ser aceito. Então Jesus ele elevou o padrão. Se a gente for olhar o Sermão da Montanha, a gente vai ver que a gente não presta para nada, a gente não consegue seguir nem 1% do que está ali. Mas temos uma boa notícia. Na nova aliança, é possível a gente viver de acordo com a vontade de Deus, por causa do Espírito Santo em nós. Então, na antiga aliança, não tinha como você vencer o pecado, você fazer as obras de Deus, a obra de Deus. Mas na nova aliança temos a graça de Deus, temos o Espírito Santo, e a gente consegue se a gente não for legalista, a gente não se entupir de lei, a gente não se entupir de legalista, a gente não se entupir de regra. Então, o Sermão da Montanha, ele foi feito para elevar o padrão da lei. A gente não pode olhar para o Sermão da Montanha e dizer, isso aqui é o que a gente tem que conseguir fazer. Não, a primeira coisa que você vai fazer quando olhar para o Sermão da Montanha é dizer, eu não consigo viver isso aqui. No final do Sermão da Montanha, Jesus fala, seja perfeito como meu Pai é perfeito. Ou seja, você tem que obedecer isso aqui tudo para você ser perfeito como Deus. Aí você tem que entender, eu não consigo. Eu não dou conta. Não é para mim. Não é. Então o Sermão da Montanha tem esse objetivo. Mostrar o quão profundo é o pecado do homem. Mostrar o quão incapacitados nós somos. O quanto nós precisamos de Jesus para nos salvar. Então a lei só dizia, não adultere fisicamente. Não vai lá e consuma o ato de adultério. Mas Jesus vem, ele eleva o padrão da lei. Ele coloca a regra mais em cima e diz, se você fica cobiçando, fica ali pensando, imaginando formas de ter aquela mulher, fica, nossa, que mulher massa, queria pra mim, que não sei o que, fica ali criando umas fantasias, cobiçando ali mentalmente, você já está fazendo. Então a lei, ela impedia atos físicos, ela impedia a gente ir lá e fazer, mas ela não transformava o nosso coração. Hoje na nova aliança nós temos nossa natureza transformada, nosso coração transformado, e a gente consegue não apenas ter uma transformação exterior, como uma transformação interior também. Então Jesus ele veio, dizendo, vocês acham que vocês cumprem a lei, mas a lei não é só isso aí. Você vai ver que até o que você faz internamente também é pecado.
Aí você chega ao fim de você mesmo e aceita o sacrifício de Jesus. Vamos lá. O novo mandamento. Jesus disse aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira terás amor uns pelos outros. João 13:34. Então, eu tinha falado, né? Esse é o novo mandamento. Amar como Jesus nos ama. Então, na lei era: ame seu próximo como a si mesmo. Esse não é o mandamento da nova aliança. Algumas pessoas acham que Jesus resumiu os mandamentos em 2. Eles falam com convicção. Jesus resumiu os mandamentos em 2: amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso não é os mandamentos de Jesus. Os fariseus perguntaram para Jesus: Mestre, quais são os 2 grandes mandamentos da lei? E Jesus respondeu: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Isso não é um mandamento de Jesus. Jesus respondeu uma pergunta. E qual era a pergunta? Qual é os 2 mandamentos da lei? Os 2 maiores mandamentos da lei são esses 2. E a gente não está debaixo da lei. A gente não está debaixo da velha aliança. Obviamente. Então, esses não são os mandamentos de Jesus. Jesus nunca disse que esses eram os mandamentos dele. Esses são os 2 grandes mandamentos da lei. Esse é o Shema. Todo judeu sabe quais são os 2 grandes mandamentos da lei. Naquela época também, porque o povo era judeu. Então, se você chegasse lá para qualquer estudioso judeu, quais são os 2 grandes mandamentos da lei? Ele vai falar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Mas esse não é o mandamento de Jesus. Jesus, ele não resumiu a lei nesses 2 mandamentos. Ele estava respondendo uma pergunta que fizeram para ele. Mas especificamente os fariseus estavam testando o conhecimento de Jesus. E como ele é o mestre da lei, porque o próprio Deus escreveu a lei, como é que ele não vai saber a lei de cor? Ele foi lá e respondeu o que perguntaram. Então, pelo amor de Deus, se você fala que os mandamentos de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não fale isso mais, que não é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é João 13:34. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros como eu amei vocês. Então, esse é o mandamento de Jesus. Amar como ele amou. Lei é o quê? Ame como você se ama. Nova aliança, mandamento de Jesus é o quê? Ame como Jesus te ama. Então, é diferente, tá? Um pontinho muito importante que eu vejo gente assim, ó, que já crê na nova aliança, que já crê no Evangelho da Graça e ainda comete esse erro. Então, a gente precisa corrigir isso. O mandamento de Jesus é amar como ele ama. Não é amar o próximo como eu me amo. Eles nunca tinham ouvido algo assim antes, porque a velha aliança não funcionava dessa forma. Sobre ela era olho por olho e dente por dente. De repente, Jesus fala sobre um novo mandamento que era radicalmente diferente de tudo que eles já haviam visto. Essa é a lei de Cristo, ou lei do amor, pela qual vivemos na nova aliança. Não para obter o favor de Deus, mas porque obtivemos o favor dele. Jesus não disse aos discípulos que o novo mandamento é apenas amar uns aos outros, mas é amar uns aos outros como ele nos amou. Depois de andar com Jesus, dia e noite por 3 anos e meio, eles sabiam que Jesus os amava de forma perfeita. Nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, vemos a demonstração do perfeito amor de Jesus. É nele que está registrado o relato de Jesus lavando os pés dos discípulos e celebrando a última ceia com eles. É também nesse capítulo que ele anuncia a nova aliança, que é a aliança do amor. O apóstolo Paulo, como vemos em Romanos 13:8, concorda plenamente com Jesus em relação à lei do amor. No verso 10, ele diz que o amor não prejudica o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Tiago também fala sobre a lei da liberdade no Novo Testamento, como podemos ver. É Tiago 1:25.
Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, que é a lei da liberdade, eu tenho que ler de novo. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Então, Tiago 1,25, ele fala, né, da lei do amor. Então, tem vários nomes: lei do amor, lei de Cristo, lei da liberdade, mas é tudo o Espírito Santo. Basicamente é isso. Viver sem a lei de Moisés e ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a lei da nova aliança. O contexto no qual Tiago fala sobre a lei da liberdade é o de ser praticante, não apenas ouvinte da palavra de Deus. Ele conclui que aqueles que praticam a palavra de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem. Se analisarmos esse texto com as lentes da velha aliança, podemos pensar que se obedecermos à lei da liberdade e fizermos o que Deus disse em sua palavra, então Ele nos abençoará em tudo que fizermos. Então, ainda tem como você ler o Novo Testamento com a lente da velha aliança, com o pensamento legalista. Tipo, Tiago falou que se a gente obedecer à lei da liberdade, a gente vai ser bem sucedido em tudo que a gente fizer. Então, ou seja, se você não obedecer, você não vai ser abençoado, você não vai para o céu, você vai perder a salvação. Então dá para criar um monte de coisa com esse versículo aqui de Tiago, mas graças a Deus não é isso que Tiago está dizendo. Infelizmente é assim que muitos cristãos leem e entendem a Bíblia. Porém, Tiago não diz nada sobre Deus nos abençoar. Ele diz que aqueles que obedecem à lei perfeita da liberdade e nela perseveram serão abençoados. Ele diz que aqueles que obedecem serão abençoados. Ele simplesmente descreve o resultado de uma vida correta. Deus já nos abençoou em Cristo Jesus, independente de qualquer coisa que fizemos. Para experimentarmos e andarmos em todas as bênçãos que a vida na nova aliança traz, precisamos obedecer à lei do amor, que é a lei de Cristo, ou a lei da liberdade. Então, basicamente é o seguinte: se você obedecer aquilo que o Espírito Santo fala para você, você vai ter uma vida boa, uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de santidade. Você vai conseguir receber as bênçãos de Deus. Por quê? Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você tem fé. O Espírito Santo, ele te dá fé, ele te mostra as bênçãos que você tem. Paulo diz aos Coríntios que o Espírito Santo nos mostra tudo o que recebemos gratuitamente. Então, Paulo escreve aos Coríntios que o Espírito Santo, ele vai nos revelar aquilo que Deus já nos deu. Então, quando nós perseveramos na lei da liberdade, que é ser guiado pelo Espírito Santo, nós teremos uma vida abençoada. Em contrapartida, se você viver num legalismo, você vai viver uma vida que não vai conseguir vencer o pecado, você não vai conseguir desfrutar das bênçãos de Deus, você não vai conseguir praticar boas obras sem pesar, você não vai conseguir servir a Deus por amor, por gratidão, não vai. Então, o Espírito Santo nos conduz por esse caminho bom, por esse caminho de bênção. Já o legalismo, já a antiga aliança é o caminho contrário. Então a gente precisa entender bem o que Tiago diz aqui em Tiago 1,25, para a gente não cair em um legalismo, tá? É só isso que ele está dizendo. O resultado de viver guiado pela lei do amor, pela lei da liberdade, pela lei de Cristo e ser guiado pelo Espírito Santo é que você vai ser cada vez mais abençoado. Você vai, não é ser abençoado, né, que nós já somos, você vai experimentar cada vez mais disso que Jesus já disponibilizou para nós, tá? Então, quanto mais lei, menos bênção a gente desfruta, menos vitória sobre o pecado, menos a gente vai conseguir servir a Deus. Então, quanto mais nos deixamos ser guiados pela lei do Espírito da vida, pela lei da liberdade, pela lei do amor, mais venceremos o pecado, mais andaremos em santidade, mais serviremos a Deus por amor, mais desfrutaremos das bênçãos de Deus. Então, é esse caminho que Tiago está dizendo. A lei e a falta de lei.
Paulo não estava sujeito à lei de Moisés, mas também não vivia sem lei alguma. Na primeira carta aos Coríntios, ele nos conta como ele aplicava a lei do amor. Então ele vai ler aqui 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 até o 21. Ele vai ler na ACF, só para dificultar a minha vida. Portanto, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, me fiz como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei. Não que sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Então, Paulo fala aqui, né? Para os que estão sem lei, eu me fiz como se também não tivesse lei nenhuma. Mas Paulo escreve aqui entre aspas. Eu não vivo sem lei, eu vivo debaixo da lei de Cristo. Ou seja, Paulo diz que ele não vivia sem lei. Então, tem gente, eu já vi gente assim que fala: eu vou me fazer de pecador, vou pecar junto com os pecadores porque Paulo faz isso. É o meu tipo de evangelismo, é o evangelismo de Paulo. Eu já vi gente falando isso, velho. O povinho tá lá fumando a maconha deles, tá ali pecando, enchendo a cara, eu vou lá fazer isso também, porque eu vou me fazer de pecador para ganhar os pecadores. Não é isso. Paulo coloca aqui entre aspas, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então ele se fez sem lei para ganhar o sem lei, mas ele vivia com uma lei, a lei de Cristo, ele vivia sendo guiado pelo Espírito Santo. Paulo, ele não disse isso aqui dizendo que o povo é pecador, o povo é isso, faz trenheira e peca demais, eu vou lá e fazer a mesma coisa para ganhar eles. Nunca que Paulo está dizendo isso aqui. É só lei. O povo gosta de isolar versículo para falar uns trem sem noção. Então, para os judeus, quando Paulo queria ganhar o judeu, ele fazia de conta que ele estava ali debaixo da lei e tal. Em Atos a gente vê isso, né? Quando ele vai lá para Jerusalém, ele faz umas coisinhas ali da lei e tal, um ritualzinho, para tentar ganhar o judeu. Aí quando ele sair de lá, lei de Moisés já era, acabou, abolida, não tem lei não. Aí ele ia ganhar os gentios, que são sem lei, certo? Então é isso que Paulo está dizendo. E Paulo nunca viveu em libertinagem, tá? É só ler direitinho o versículo aqui, que você vai ver. Desligou de novo aqui meu trem. Gente. Liga. Aí. Vamos lá. No verso 21, Paulo nos diz que não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Paulo não vivia sobre nenhuma das leis. Paulo não vivia sobre nenhuma das 613 ordenanças, mas sobre a lei de Cristo. Em seu coração foi cativado. Perdi agora. Seu coração foi cativado pela maravilhosa verdade da nova aliança, que demonstrou o profundo amor de Deus por ele. Sua resposta natural foi viver sob a lei de Cristo, que é a lei do amor. Devemos sempre nos lembrar de que, na verdade, a lei de Moisés não era o problema, mas sim a indisposição e incapacidade do homem de obedecer à lei de Deus. Mais à frente nesse livro mostrarei que Deus nunca se relacionará conosco baseado em qualquer parte da lei de Moisés, mas somente com base em quem nós somos em Cristo. Então, Romanos 7, Paulo fala, né? A lei não era o problema, a lei é boa, santa, justa e tal. O problema é o quê? Que a nossa natureza pecaminosa não deixa a gente obedecer à lei. Então, a lei, ela provoca a nossa natureza pecaminosa Você vai ler lá Romanos 7, Paulo diz que quando nós tentamos obedecer à lei, nós frutificamos para a morte. A lei desperta mais pecado.
Mas aí depois Paulo, então a lei é pecado? Não, a lei é santa, boa e justa, mas eu não consigo obedecer ela. Aí o mandamento que me é para a vida me traz morte. Então Romanos 7 é muito bom de ler. Você vai ver lá que a lei é boa, ela não é errada, ela não é pecado, a lei ela veio de Deus, não tem como a lei não veio do capeta, não foi o capeta que deu a lei, então a lei é boa, ela não é ruim. O problema é que a lei foi dada para nos mostrar o nosso pecado. Ela foi dada para nos matar, para nos levar ao fim de nós mesmos, para nós recebermos Jesus como nosso Salvador. Então, ela mata o nosso ego, ela mata o nosso esforço próprio, ela mata a nossa expectativa de tentar ser aceito por Deus baseado naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Então, a lei, ela nos leva ao fim de nós mesmos. Por isso que a lei, ela nos mata ao invés de nos dar vida. Então, Romanos 7 é muito bom, depois lê lá. Falta quantas páginas? 1, 2, 3, 4. Falta 4 páginas. Estamos na metade já do capítulo. O aviso de Jesus. Jesus nos avisou para termos cuidado com a atitude de viver sem lei. No Evangelho de Mateus, ele nos diz. Aí ele vai ler aqui, Mateus 7, do 21 ao 24. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Assim todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica será comparado ao homem sábio e construiu a casa sobre a rocha. Sei que há várias traduções da Bíblia que usam palavras diferentes no final do versículo 23, mas o significado no original, na palavra grega original, é transgressores, que significa que não tem lei. Jesus está me dizendo que simplesmente confessá-lo como Senhor não basta para entrar no seu reino. Viver como se não tiver lei nenhuma e negligenciar o pecado não nos garantirá entrar no reino de Deus. Não estou falando de salvação, mas de herdar o reino de Deus. Se você quiser participar do reino de Cristo, deve compreender que os ensinamentos de Jesus e a nova vida debaixo da lei do amor são cruciais. Então aqui tem algumas explicações, né? Tem vários pregadores, né, do Evangelho da Graça fazem diferença entre salvação e reino de Deus. Então a explicação é bem simples, né? Eu vou resumir aqui. A salvação você não perde de jeito nenhum, certo? Nenhum pecado vai fazer você perder a sua salvação. Então a salvação você não vai perder por nenhum pecado. Mas o reino de Deus, se você não se santificar, se você não obedecer, se você for displicente, aí você não vai herdar e tal. É algo relacionado ao milênio e tal. Então o Reinhard, ele deu aqui essa explicação, né, que Mateus, do capítulo 7, do versículo 21 até o 24, Jesus está falando que se a gente viver uma vida desregrada, uma vida entregue ao pecado, a gente não vai herdar o reino de Deus. A gente não vai reinar com Cristo durante os 1000 anos e tal. Então essa explicação aqui que ele deu. Então, o que a gente pode tirar dessa explicação aqui é que Jesus não quer que a gente viva desregradamente. Hoje nós temos a lei de Cristo. Nós temos a lei da nova aliança, que é ser guiado pelo Espírito Santo. Tá? Então nunca foi a vontade de Jesus que a gente vivesse sem nenhuma lei. Ele sempre vai nos providenciar uma lei. No Jardim do Éden tinha ali uma lei, não comerá da árvore. Depois tinha, né, a lei da consciência.
que era bem ruinzinha, mas ainda tinha. Depois teve a lei de Moisés e agora temos a lei de Cristo, que é a lei da nova aliança, tá? Que é o Espírito Santo. Não vai ter outra. Essa é a última e definitiva, porque essa é a nova e eterna aliança. Então, agora para sempre é essa aliança. O Espírito Santo vai ser nosso guia, o mandamento de Jesus vai ser esse, crer e amar. Então, basicamente é isso. Só uma observação aqui, né? Sobre essa explicação aqui de Mateus 7:21, eu tenho uma interpretação diferente da do Reinhard, mas essa aqui é uma interpretação que a gente vai ver de uma maneira bem comum na Nova Aliança, que Jesus está falando aqui do reino de Deus mesmo, que a pessoa não vai herdar o reino e tal. Então, eu vejo aqui que Mateus 7, ele está falando para os fariseus, que os fariseus tinham ali como se diz? Os fariseus, eles tinham Deus como Senhor. Eles podiam até reconhecer Jesus como mestres, mas eles eram transgressores da lei, eles eram hipócritas. Então, quando Jesus fala aqui, só vai entrar no reino de Deus quem fizer a vontade do meu Pai, é porque, na verdade, os fariseus não criam em Jesus. Porque os fariseus perguntaram para Jesus uma vez o seguinte: Senhor, mestre, o que devemos fazer? Qual obra fazer para sermos... o que devemos fazer para fazer a obra de Deus? Jesus responde o seguinte: creiam em mim. Essa é a única coisa que Deus quer que vocês façam. Então, a única obra que Jesus falou para os fariseus, para que eles pudessem fazer a vontade de Deus, é crer. Só. Nada mais. Creia. Então, Jesus fala aqui, só vai herdar o reino de Deus quem fizer a vontade do meu Pai. Então aqui eu já entendo que esses fariseus aqui que chegaram em Jesus falaram: eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles fizeram isso, mas eles eram falsos mestres. Falso mestre também cura, falso mestre também pode expulsar demônio, falso mestre faz um monte de coisa. Mas o falso mestre não crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Então, o falso mestre também faz sinais, mas eles não creem em Jesus. Então eu interpreto dessa forma diferente, que quem diz Senhor, Senhor aqui, na verdade eram esses fariseus, falsos mestres, que até faziam sinais, mas eles não fizeram a vontade de Deus, que é crer em Jesus. Mas a explicação que o Reinhard deu aqui da diferença de reino e salvação também é muito boa. Eu tenho uma live que eu falo só disso, que eu fiz com a Aline Lamar. É uma livezinha antiga, mas se encontra no meu canal no YouTube. O nome da live é Salvação Gratuita e Reino de Deus, com a Aline Lamar. Lá eu faço assim uma explicação bem detalhada do tribunal de Cristo, do reino, da salvação, do juízo final e tal. Diferencio os 3 julgamentos e falo do reino e da salvação. Últimas 2 páginas para a gente já encerrar. O exemplo dos fariseus. Os fariseus cumpriam fielmente a lei civil e cerimonial de Moisés. Se liga não, computador. Os fariseus cumpriam fielmente a lei civil e cerimonial de Moisés. E como já mencionamos, também acrescentaram a ela a tradição dos anciãos. Mas ao fazer isso, eles quebraram a lei moral de Deus, que é a lei do amor. No Evangelho de Mateus, Jesus lhes disse: entretanto, se vós soubesseis o significado dessas palavras, misericórdia quero e não holocausto, não teriam condenado os que não têm culpa. Mateus 12:7. O que aconteceu aqui que levou Jesus a, mais uma vez, confrontar os fariseus? Os discípulos estavam andando pelas lavouras de cereal num sábado e, como estavam com fome, começaram a colher espigas e comê-las. Imediatamente os fariseus reclamaram e disseram a Jesus que seus discípulos estavam quebrando o mandamento do sábado.
Só para relembrar, guardar o sábado é um dos 10 mandamentos. Se tivéssemos que viver debaixo dos 10 mandamentos, Jesus teria sido um péssimo exemplo para nós, porque ele constantemente quebrava o 4º mandamento, que era guardar o sábado. Jesus respondeu aos fariseus dizendo-lhes que seus discípulos não tinham culpa alguma diante de Deus, pois o que ele deseja é misericórdia. Todos nós corremos o risco de nos tornarmos fariseus modernos, que guardam partes da lei de Moisés, ou pior ainda, algumas leis feitas por homens, mas não usamos de misericórdia. Devemos rejeitar essa atitude e impedir que ela faça parte da nossa vida. Tenho conhecido inúmeros cristãos que abandonaram a igreja em que congregaram justamente por causa dessa atitude. Os líderes deles aplicavam a lei rigorosamente em vez de viver pela lei de Cristo, que é a lei do amor, e de demonstrar qualquer forma de misericórdia. Então, esse aqui não tem muito o que comentar, né? Último subtítulo aqui: Lei ou convite? Uma revelação que transformou minha vida foi a de que o que era lei na velha aliança se transformou em convite na nova aliança. Na velha aliança, a santidade era uma lei. Na nova aliança, ela passou a ser um convite. Deus nos convida a compartilhar da sua santidade e sermos santos como Ele é. No TikTok sempre quer que eu confirme se eu sou um robô. Não sou um robô. Pronto, tá feliz? Vamos lá. Deus nos convida a compartilhar da sua santidade e sermos santos como Ele é. Eu me lembro bem de quando Deus me disse que se antes de fazer qualquer coisa pela manhã eu tirasse todas as distrações da minha vida, como não ligar o telefone, não checar os e-mails, nem interagir com ninguém antes de passar um bom tempo com Ele, a unção, os milagres e a autoridade em que andaria aumentaria enormemente. Mas enfrentei uma das maiores batalhas da minha vida, porque fiz disso uma lei. Eu me levantava toda manhã com a atitude de: eu não posso ligar meu celular, checar minhas mensagens ou e-mails antes de passar um tempo com o Senhor. Então, um dia o Senhor me disse que Ele jamais me dera uma lei para ser obediente, para ser obedecida, mas me fez um convite para ter uma vida mais cheia de unção, milagres e autoridade. Isso mudou tudo, porque em vez de obedecer a uma lei, eu simplesmente aceitei um convite. Então, esse foi o capítulo 5. O próximo capítulo é: a velha aliança era bom o bastante? É uma pergunta, né? A velha aliança era bom o bastante? Então, esse vai ser o próximo capítulo. Então, essa lei aqui, lei ou convite, é muito bom, porque hoje, na nova aliança, nós não temos mais seja santo. Não é mais isso. É Deus, Ele quer compartilhar a santidade dEle conosco. Ele quer que a gente transmita a santidade dEle através da nossa fala, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos. Então é diferente, agora é um convite para a santidade. Não é mais ou você é santo ou você vai para o inferno. Não é mais isso, porque a salvação a gente não vai perder. Mas a gente vai perder bastante coisa não sendo santo. A gente vai perder uma vida plena. A gente vai perder relacionamentos, porque uma vida sem santidade afeta nosso relacionamento com a nossa família, com nossos filhos, com a nossa esposa. Afeta muita coisa. Então a gente só tem a perder, não tendo a vida santa. Então, hoje, tudo Nova Aliança é um convite a ser aquilo que Ele já nos tornou. Ele já nos tornou santos.
agora podemos andar em santidade. Ele já nos tornou justos, agora podemos andar em justiça. Ele já nos abençoou, agora podemos desfrutar dessas bênçãos. Ele já nos salvou, agora podemos ter a alegria da nossa salvação. Então tudo nós já temos e somos convidados a desfrutar, a participar de todas essas coisas. E esse exemplo que ele deu aqui foi muito bom. O Espírito Santo convidou ele: olha, que tal todos os dias de manhã, antes de você fazer qualquer coisa, você ter um tempo comigo? Que tal todos os dias de manhã você me ter como a sua prioridade, para a gente passar ali um tempo junto, só nós dois e tal. Aí na cabeça legalista dele, nossa, Deus me proibiu de mexer no meu celular, de checar meus e-mails, de fazer qualquer coisa antes de eu orar, antes de eu ter meu devocional. Ou seja, ele transformou um convite em uma regra, mas não é. Então quando você sai do legalismo, quando você sai da lei, você entende os convites de Deus para termos uma vida melhor. Um convite de Deus para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós vemos os convites de Deus para que a gente realize a vontade dEle plenamente. Então, quando a gente ainda tem uma mentalidade legalista, quando Deus faz o convite para nós, a gente está achando que Deus está mandando, ó, agora é regra, faz ou senão vai cair um raio. E não é assim. Então, achei essa parte aqui bem bacana. Então, terminamos por hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou responder. Se não tiver, eu já vou fechar para encerrar a live. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Manda aí. Vou estar respondendo. Qual a base principal da hipergraça? Jesus. A base da hipergraça é Jesus. Não são regras de homens, não são doutrinas inventadas por certa denominação, não são preceitos da lei de Moisés, não são os 10 mandamentos, não é o que eu penso, o que eu acho. A principal base da nova aliança é Cristo, é a obra consumada de Jesus na cruz. A principal base da nova aliança é: está consumado. Então, a hipergraça, ela crê no está consumado. Por quê? Porque o está consumado foi quando Jesus inaugurou a nova aliança. Então, qual que é a principal base da hipergraça? É a nova aliança, é Jesus. Entendeu? Essa é a principal base da hipergraça. Então, aí daí a gente vai diferenciar a lei da graça, a antiga aliança da velha aliança. A gente vai fazer essa diferença aí porque a gente entende que a nova aliança é completamente diferente da antiga. E a nova aliança cancela, abole a antiga aliança. Então essa é a base. Então quando Jesus morreu na cruz, ele fez tudo isso. Ele cancelou a antiga aliança e estabeleceu a nova aliança. Então essa é a principal base da hipergraça. A graça é liberdade para pecar ou liberdade do pecado? Eu já li, né? Romanos 6,14 na live. Paulo diz em Romanos 6,14: pois o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então é uma coisa bem simples, né? Que eu falo em todas as lives praticamente. Esse livro aí que tu estava lendo é a Nova Aliança, e sim onde eu compro ou ganho. Então, esse livro aqui, ó, é o livro Nova Aliança do Reinhard Hitler. Se você quiser adquirir, eu sempre deixo o link dele no meu canal no YouTube. Então eu vou subir essa live lá pro YouTube e na descrição tem o link para você estar adquirindo esse livro. Então lá já tem 4 lives lá. Em todas as 4 lives tem o link desse livro para você estar adquirindo, para você comprar. É um livro muito, 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 muito bom mesmo. Mais perguntas? Vou subir aqui para ver se alguém tinha feito alguma pergunta e eu não li. Você prega poligamia? Jamais. Eu sou monogâmico. Não prego poligamia não. Não sou mormon não. Tá doido? Não sou mormon.
nem muçulmano. É verdade, Patrícia. O povo não aguenta nenhuma mulher, vai aguentar duas. Tá doido. Eu fico pensando nesse povo. Mas também nesses países que o pessoal tem mais de uma mulher, lá as mulheres são oprimidas, né? Então elas não têm voz, não têm opinião. Então lá é mais fácil para eles, né? Mas aqui não, mulher ela tem voz, ela pensa por si mesma, ela não é um objeto, ela não é um patrimônio. Então, se imagina, você ter ali duas mulheres, já é duas pessoas para ir contra você. Aí três pessoas para ir contra você, não, basta uma. Tá dando, uma só tá ótimo, tá maravilhoso. Ai, ai. Tem alguma passagem na Bíblia que fala que Maria não pecou? Olha, se eu não me engano é no Evangelho de Lucas. Maria fala assim, que Jesus é o salvador dela. Só precisa de salvador quem tem pecado. Se ela não tem pecado, ela não precisa de salvador. Então, obviamente, Maria tinha pecado também. Só você pesquisar aí essa passagem aí. Jesus chama Jesus de meu salvador. Com certeza você vai encontrar. Jesus só é salvador de quem é pecador. É um raciocínio bem simples. Você falou sobre o pecado não ter mais poder na graça. E quando se trata de vícios, a mesma coisa. Vício é um pecado. Você pode vencer todos os seus vícios através da graça de Deus. Tá? Todos. Vício em pornografia, vício em droga, vício em jogo. Qualquer tipo de vício. A graça de Deus está disponível para que nós vençamos. Tem um destaque lá no meu Instagram. É um destaque de testemunhos. O nome é Testemunhos. Tem um homem lá que é casado, que ele era viciado em pornografia. Anos e anos na pornografia. Ele começou a assistir minhas lives, começou a fazer as anotações, começou a meditar, certo? E ele venceu esse vício na pornografia e na masturbação. Então, isso vale para qualquer vício. Então, a partir do momento que você começa a ouvir o Evangelho da Graça, a entender a graça, você vai começar a desfrutar dessa graça. Você vai começar progressivamente a ter vitória sobre o pecado. Que Romanos 6,14 diz que só vive dominado pelo pecado quem está debaixo da lei. Mas quem está debaixo da graça tem vitória sobre o pecado. Então, se a pessoa está ali presa no vício, não consegue largar, está tentando lutar contra e não consegue vencer, é porque ela ainda está debaixo da lei e não entendeu a graça ainda. Então a graça, ela nos coloca acima do pecado. Então isso aí inclui vício também. Mas você precisa sim começar a meditar na graça, começar a ouvir os ensinamentos da graça, para que o legalismo saia de você, para que você rejeite a lei e comece a desfrutar da graça, porque a lei te mantém no pecado e a graça te mantém livre do pecado. Então, quanto mais graça você ouvir, mais você vai se libertar da lei, mais vai experimentar na graça. Então é simples, só precisa ir de uma boa dedicação. Amém. Amém, amém. Nossos pecados vão ser sempre perdoados? Não vão ser, eles já são. Todos os nossos pecados são perdoados. Nossos pecados não vão ser perdoados. Eles já foram no passado. Todos os nossos pecados são, de forma definitiva, perdoados. O pecado que você vai cometer amanhã já é perdoado antes de você cometer ele. Então, perdão é algo estabelecido, concreto, consumado. Eu já sou perdoado, certo? Eu sou definitivamente perdoado. Eu não serei perdoado, é algo que eu sou. Sou perdoado. Então, por isso que nós somos salvos, porque nós já somos perdoados. Se o nosso pecado tivesse que ser perdoado, então eu não teria ainda minha salvação, porque se o meu pecado não é perdoado, eu não posso entrar no céu, eu não posso ser salvo.
então eu já sou perdoado de forma definitiva. Hebreus capítulo 10, versículo 17 e 18, o autor de Hebreus diz que Deus disse que jamais se lembraria dos nossos pecados, porque uma vez que o nosso pecado foi perdoado de uma vez para sempre, não precisa de mais sacrifício. Então, nosso pecado, ele é perdoado de uma vez por todas, porque Jesus morreu para perdoar os nossos pecados de uma vez por todas. Então, o perdão de Deus é algo que nós já temos de forma definitiva e plena, de forma constante. Então, antes de nós pecarmos, nós já somos perdoados. Então, é algo bem simples assim. Se os pecados já são perdoados, então quando eu oro, não preciso pedir perdão. Você não precisa pedir perdão para que Deus te perdoe. Você não convence a Deus de te perdoar. Antes de você querer Deus, Ele já tinha morrido pelos seus pecados. Ele já tinha mandado Jesus para morrer por você. 1 João capítulo 2, versículo 2, João diz que Jesus não morreu apenas pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Então, o mundo inteiro, Deus já perdoou eles, Deus já está com perdão ali proporcionado. Mas se eles não crerem em Jesus, eles não vão experimentar esse perdão, tá? Paulo diz aos Coríntios que ele... vou até procurar esse versículo aqui, que é um versículo muito bom para eu explicar sobre isso. Vou achar aqui. Isso não quer dizer que o mundo inteiro está salvo não, tá? Só para deixar claro, que senão depois vão falar que eu sou universalista. Não imputando aos homens seus pecados. Os homens seus pecados. Eu sei que é em Coríntios. Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o que é a palavra da cruz? A cruz é a gente dizer para o mundo que Jesus já veio pagar todos os nossos pecados, que Deus em Cristo já nos perdoou, que Deus quer nos receber, quer que a gente receba esse perdão para sermos salvos. Então, a gente não precisa pedir perdão para ser perdoado. Há 2000 anos atrás, Deus já nos perdoou. Deus mandou Jesus para dizer: olha, eu quero que vocês se reconciliem-se comigo. Você não quer se reconciliar com uma pessoa que você não tenha perdoado ela. Então pensa aí numa pessoa que você já teve raiva, ódio, rancor. Você quer se reconciliar com essa pessoa? Quando você estava com raiva dela, com ódio dela, você queria mandar um presentinho para ela? Obviamente que não. Você só faz isso com a pessoa que você já perdoou, certo? Então você vai lá, você briga com a pessoa, você perdoa a pessoa, aí você manda uma mensagem, manda uma carta, você busca se reconciliar, você monta uma estratégia para convidar a pessoa para se reconciliar com você. Então na cruz é Deus falando: olha, eu quero me reconciliar com o mundo. Isso significa que Deus não está mais com raiva, com ódio, irado com o mundo, porque Deus já perdoou o mundo. Deus só quer que a gente fale para o mundo: venha se reconciliar com Deus. Aí quando a pessoa ela crê em Jesus, ela tem fé em Jesus como único e suficiente Salvador, aí ela vai desfrutar desse perdão, dessa reconciliação, dessa salvação. Se a pessoa não crê em Jesus, ela não vai ser salva. Mas não é porque Deus não perdoou ela, é porque ela não quis se reconciliar com Deus, ela não teve fé em Jesus. Então é basicamente isso. E o cristão, ele não precisa pedir perdão para Deus perdoar ele. Ele já é perdoado. Mas, então pai, então você está dizendo que não pode pedir perdão? Eu não estou dizendo isso. Você pode chegar em Deus e falar:
olha, isso aqui que eu fiz eu não gostei, isso aqui que eu fiz foi errado, isso aqui que eu fiz não condiz com o que você quer para mim. Você pode chegar em Deus e falar, ó, foi mal, desculpa por isso aqui, perdão por não ter feito aquilo que você quis que eu fizesse. Mas você não pede perdão para Deus a fim de convencê-lo de te perdoar. Ele já te perdoou. Mas como ele é seu pai, ele é seu amigo, você pode ter um relacionamento com ele da forma que você quiser, desde que você não esteja achando que Deus só vai te perdoar se você pedir o perdão, tá? Você pode muito bem orar do jeito que você quiser. Quer chegar e falar, Deus, perdão porque eu não fiz isso aqui que você mandou fazer. Perdão porque de novo eu cometi esse mesmo pecado. Você pode, tranquilo. Mas a única coisa que você não pode fazer é achar que Deus só vai te perdoar, Deus só vai apagar seu pecado se você pedir o perdão. Porque aí você está anulando o sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus que apaga o nosso pecado. É o sacrifício de Jesus que faz a gente ser perdoado. É o sacrifício de Jesus que cancela os nossos pecados. A partir do momento que a gente acha que eu pequei, aí enquanto eu não pedir perdão, aquele pecado está registrado. E se eu não pedir perdão, aquele pecado não vai ser perdoado, não vai ser apagado, não vai ser riscado, aí eu estou dizendo que a minha confissão, meu pedido de perdão tem o mesmo poder que o sangue de Jesus. Aí está completamente errado. Mas quer pedir perdão para Deus ali, ó, no seu momento de oração? Fica à vontade. Né? É seu pai, não tem que ter regra para falar com seu pai. Você só não pode achar que o sacrifício de Jesus é em vão. Então, de forma bem resumida, é isso. Então, quando fala que a santidade... E então, quando fala que sem santidade ninguém pode ver a Deus, ninguém o veria se não fosse por Jesus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Esse verá a Deus é ver mesmo. Se eu não for santo, como as pessoas irão ver Deus em mim? Se você não for santa, como as pessoas vão ver o caráter de Deus em você? Então, a gente lê sem santidade ninguém verá a Deus e lê sem santidade ninguém vai ser salvo. Mas o versículo não está dizendo sem santidade ninguém vai ser salvo. O versículo está dizendo sem santidade ninguém verá a Deus. Então é ver mesmo. A gente tem essa mania de mudar o ver Deus com sem santidade ninguém vai ser salvo. Mas o versículo está dizendo sem santidade ninguém verá, é ver. Então é algo que pode ser observado. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então ali dentro do contexto está falando sobre relações interpessoais, sobre não guardar rancor e tal, sobre andar em santidade. Então dá a entender que a melhor interpretação que o autor está querendo dizer é: sem santidade não expressaremos a Deus e ninguém vai ver a Deus. Então é isso. A gente não pode simplesmente dizer sem santidade ninguém verá a Deus, significa sem santidade ninguém vai ser salvo, porque o texto não está dizendo isso. Está dizendo sobre sem santidade ninguém vai ver a Deus. É algo ver mesmo. Entendeu? Deus não pode sair mudando as palavras assim, né? Qual livro recomenda para a melhor interpretação da Bíblia? A Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Você não tem um livro externo à Bíblia que interprete a Bíblia. A principal regra de hermenêutica é: a Bíblia é suficiente para explicar a própria Bíblia. Você pode ter materiais de apoio? Claro, você pode ter uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, umas 3 traduções para comparar ali as traduções, mas a Bíblia ela é mais que suficiente para entender a própria Bíblia. Se alguém chegar em você e dizer: ó, esse livro aqui, se você não ler ele, você nunca vai conseguir interpretar a Bíblia de maneira correta. Já fica com o pezinho atrás. Tá? Seitas fazem isso. Tem lá os adventistas, que tem os escritos da Ellen White, tem os mormons, que tem outro livro. Então, as pessoas que dizem que tem outro livro que explica a Bíblia, normalmente é seita. A Bíblia é suficiente para interpretar ela mesma. Paulo fala que muitos não vão entrar no céu, mentirosos, imorais e tal. Pedir perdão, então. Gabriela Laranjeiras. Eu participei de um debate. Não foi um debate, né? Um papo sobre a hipergraça. Tá lá no meu canal no YouTube, é um podcast sobre a hipergraça.
onde me falaram desse versículo aí, onde Paulo diz que nem imorais, nem idólatras, nem homossexuais, não sei o que, vão herdar o reino dos céus. Lá eu expliquei melhor sobre isso. Então você pode assistir lá, que lá eu respondi essa pergunta. Esse podcast que eu participei. Alguém tem mais pergunta? Meu filho foi na igreja e lá falam que o crente vai ser julgado no céu. O irmão concorda? Meu filho foi a uma igreja e lá falam que o crente vai ser julgado no céu. O senhor concorda? Depende. Tem gente que diz que o cristão vai ser julgado no juízo final. Isso não é verdade. Crente não participa do juízo final. Crente não participa do juízo final. O crente participa do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, Paulo fala para os coríntios 2 vezes. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala do tribunal de Cristo, e na segunda carta aos Coríntios também fala do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é onde a gente vai ir para ter as nossas obras julgadas para recebermos galardão. E Paulo ainda diz que mesmo se as nossas obras se queimarem, seremos salvos. Ele fala categoricamente. Mesmo se as obras forem queimadas, não sobrar nada, nossas obras for só bosta, só lixo, só tem que não presta, mesmo assim seremos salvos. Então esse é o tribunal de Cristo, tá? O único julgamento que o cristão vai receber é o julgamento das obras dos cristãos, não é o cristão, tá? Quem vai ser julgado para ser condenado é só quem não creu. Quem não creu em Jesus vai ser julgado no juízo final. Então tem essa diferença aí. Tribunal de Cristo é diferente de juízo final. Então o cristão vai ter as obras julgadas para receber galardão. Mas a salvação está completamente garantida, 100% garantida. O cristão não perde a salvação. O cristão não tem que ter medo de chegar no céu, ser julgado e ir para o inferno. Não. Isso vai acontecer só no juízo final com as pessoas que não creram. Inclusive, no meu TikTok, né? Você está aqui no TikTok, é só você ir lá ver. O meu vídeo fixado é justamente dizendo que não existe juízo final para cristão. Então é só você assistir lá que em 3 minutinhos eu explico bem essa questão. E lá eu ainda mostro o versículo onde diz que eu e você que somos crentes ajudaremos Deus no juízo final a julgar as pessoas e até os anjos. Então o cristão participa do juízo final para ser julgado? Não. Mas nós julgaremos junto com Deus no juízo final. Então é algo bem interessantinho. A maioria das pessoas não sabem, não pregam isso nas igrejas, mas o versículo está lá, ele existe. Tá lá na Bíblia. Paulo falou que nós ajudaremos a julgar os anjos, julgar o mundo. Nós julgaremos o mundo, julgaremos os anjos. Cristão não tem que ter medo de julgamento, porque é o cristão que vai julgar. E ele diz isso para os coríntios também, né? Então, tribunal de Cristo ele fala na primeira carta aos Coríntios e na segunda carta aos Coríntios. E para os coríntios ele fala que nós cristãos julgaremos o mundo e julgaremos até os anjos. Então o cristão tem que ficar despreocupado de ser julgado para condenação. Tem que ser livre, tem que ter certeza da salvação. Esse vídeo meu tá fixado no meu TikTok lá. Mais perguntas? O verdadeiro cristão pode perder a salvação? Eu não creio em perda de salvação por pecado, tá? Tipo, matou, vai perder a salvação? Não. Não anda em santidade, vai perder a salvação? Não. Adulterou, perdeu a salvação? Não. Tô exagerando aqui. Usou droga, perdeu a salvação? Não. Então eu não creio que nenhum pecado faça um cristão perder a salvação. Agora, em questão da pessoa, ela é salva e não é mais, eu creio na apostasia, tá? Apostasia significa divórcio. Ou seja, o divórcio ele só acontece quando a pessoa é casada. E Paulo diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, porque deixarão de crer. Então Hebreus 6 fala das pessoas que deixaram de crer, que se apostataram. Hebreus 10 fala das pessoas que deixaram de crer também, que se apostataram. Então, nenhum pecado tira a salvação do cristão. Mas se ele deixar de crer, aí não tem muito o que a gente fazer, né? Porque a salvação é pela fé. Quem crê está salvo, quem não crê não está. Quem crê, nenhum pecado tira a salvação do cristão que crê. Agora, se ele não crê, aí a salvação é pela fé. Se ele não crê,
Então, a pessoa está na igreja, ela crê em Deus, ela está pecando, ela perdeu a salvação? Não. Mas se essa pessoa deixar de crer, se tornar judia, ir para o Islã, muçulmano, candomblé, aí ela não crê, né? Então eu não posso dizer que ela está salva. Então eu creio na apostasia real. E apostasia só faz sentido se a pessoa realmente tiver sido salva. Porque apostasia literalmente significa divórcio. E tem como uma pessoa se divorciar se ela não tiver sido casada? Obviamente que não. Divórcio significa eu era casado e agora não sou mais, eu sou divorciado. Só é divorciado quem era casado de verdade. Então só é um apóstata quem realmente era casado. Quem era casado com Jesus, quem era noivo de Jesus. Então, por isso que eu creio na apostasia real, por causa da etimologia da palavra também, né? Mas nenhum pecado faz um cristão perder a salvação, não. Nenhum mesmo. Nenhum pecado faz um cristão perder a salvação, porque a salvação é completamente pela fé. Se o cristão crê, ele não vai perder a salvação. Nossa, gente, tem bastante perguntas, já são 10 horas da noite. Acho que eu já vou acabar encerrando aqui. Eu tenho uma live só sobre... explicando a forma que eu creio sobre perda de salvação. Eu explico ali detalhadamente Hebreus 6 e detalhadamente Hebreus 10. O nome da live tá no meu canal no YouTube, é preciso confessar pecado... Não, deixa eu ver. Confissão de pecados e perda de salvação. Eu fiz com a Patrícia Parra. Vou ver aqui o nome da live pra já passar aqui certinho pra vocês assistirem. É uma live bem grandinha, tem bastante conteúdo lá. Cadê o YouTube desse celular? Cadê o YouTube desse celular? Ok. Vou só passar o nome da live e já vou encerrar aqui essa live, porque já tá tarde. Tá tarde. Pablo Henk. Pablo Henk, playlist. Aqui, no meu canal no YouTube eu tenho uma playlist escrita assim, lives, playlist de lives. É só clicar nela. É a 1, 2, 3, 4, quinta. É a quinta live. O nome da live é assim, Devemos confessar pecados para sermos perdoados? É possível perder a salvação? Com Patrícia Parra. Então aqui, isso aqui, Aqui, essa live aqui, Então é só você assistir lá eu explico direitinho a forma que eu creio sobre perda de salvação, apostasia e tal. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Estejam aí atentos para as próximas lives. E hipergraça e hiperpaz. E até mais.